Bom, pessoal, voltando então à aula de matemática básica, vamos à questão 6. Para essa questão 6, eu vou abrir um apêndice aqui no início da resolução. Bem, existem alguns números que são chaves para entender o raciocínio dessa questão e eu vou colocar alguns deles aqui, certo? Bem, se você parar para pensar, 17 é um número primo. Quais são seus divisores? Você vai ter que é 1 e o próprio 17. E se você fizer a multiplicação dos extremos e for afunilando até o meio, você vai ver que todos os seus números de seus extremos, eles multiplicados dão 17. Nesse caso, como ele é um primo, só tem 2. 1 vezes 17, 17. Já o 36, você vai ter que o 36, ele pode ser dividido por 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisores. Se você multiplicar 1 pelo 36, 36, 2 vezes 18, 36, 3 vezes 12, 36, 4 vezes 9, 36, e finalmente 6 vezes 6, 36. Note que o 6 ficou isolado. Ele é o único que não tem um par, porque ele faz um par com ele mesmo. Vamos agora para o 25. O 25, no caso, a gente vai ter que... Temos o 1 divide o 25, o 5 divide o 25, e o 25 divide o 25. Aí você vai ter que 1 vezes 25, 25, e 5 vezes 5, 25. Mais uma vez, o 5 faz par consigo mesmo. Agora vamos para o 81. 81 a gente tem 1, 3, 9, 27 e 81. 1 vezes 81, 81. 3 vezes 27, 81. 9 vezes o próprio 9, 81. E o 33, por último, a gente vai ter que... Temos 1, 3, 11 e 33. Bem, o que acontece? Perceba que os números que eu vou circular agora são quadrados perfeitos. E lembrem muito bem disso que eu estou falando. Todo número quadrado perfeito vai ter no meio de seus divisores um número que multiplicado por ele mesmo dê o próprio quadrado perfeito. Por isso, eles são quadrados perfeitos. E qual é a implicação disso? A implicação disso é que os quadrados perfeitos são os únicos números que não têm... Os quadrados perfeitos são os únicos números que têm número de divisores ímpar. O 17 tem 2 divisores, ou seja, par. O 36 ele tem 9, ímpar. O 25 tem 3, ímpar. O 81 tem 5, ímpar. E o 33 tem 4, ou seja, par. Então, para que você tenha um número com número de divisores ímpar, você precisa que ele seja quadrado perfeito. Certinho? Então, vamos à questão agora. Em um corredor existem 100 armários numerados de 1 a 100. Inicialmente, todos estão fechados. Isso é importante, vamos destacar. Inicialmente, todos estão fechados. A pessoa de número 1 passa e inverte a posição de todos os armários múltiplos de 1. Isto é, abre os armários múltiplos de 1 e em seguida abre os armários múltiplos de 1. Em seguida, a pessoa número 2 passa e inverte a posição de todos os armários múltiplos de 2. Os armários que estão abertos, ela fecha, e os que estão fechados, ela abre. Esse processo se repete até que a pessoa de número 100 passe. A quantidade de armários que ficarão abertos no final desse processo será... Bem, vamos supor o armário. Vamos pensar na ótica do armário número 1. O armário número 1, ele estava fechado, como disse a questão. E aí, o que acontece com ele?
Acontece que o número 1 passa e ele sai de fechado para aberto, certo? Agora vamos para o número 2. O número 2, quais são os divisores de 2? 1 e 2. Ou seja, o 1 vai abrir e o 2 vai fechar, ou seja, termina fechado. O 3. O 3, quais são os divisores do 3? 1 e o 3. Ou seja, o 1 vai abrir e o 3 vai fechar. Ficou fechado. O 4. O 4, os divisores são 1, 2 e 4. Ou seja, o 1 vai abrir, o 2 vai fechar e o 4 vai abrir, ou seja, aberto. Note que o 1 é quadrado perfeito, porque 1 ao quadrado é 1. E o 4 também é quadrado perfeito, porque 2 ao quadrado é 1. E note que todos os quadrados perfeitos, a sua ordem se inverte da inicial. Por quê? Porque ele tem número de divisores ímpar. Já todos os outros números que não são quadrados perfeitos, eles vão continuar fechados. Por quê? Porque se eles têm quantidade de divisores par, por exemplo, 4, ele começa fechado, aí abre, fecha, termina fechado. Bem, então a pergunta real que ele quer fazer nessa pergunta é: qual é a quantidade de números até o número 100 que são quadrados perfeitos? E a resposta é, bem, vamos pensar um pouco. Qual é o quadrado perfeito mais próximo que você conhece de 100? O mais próximo que eu conheço é o próprio 100. E o 100 nada mais é do que 10 ao quadrado. E quantos quadrados perfeitos tem até o 10º quadrado perfeito? 10. Ou seja, a resposta